Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Através das obras realizadas, o artista fala e comunica com os outros. Por isso, a história da arte não é apenas uma história de obras, mas também de homens. As obras de arte falam dos seus autores, dão a conhecer o seu íntimo e revelam o contributo original que eles oferecem à história da cultura. Se a arte revela o artista, o convidado de hoje nos mostra uma história marcada por um antes e depois de Cristo. Um cantor que, depois de trilhar caminhos tortuosos no meio secular, conseguiu ressignificar a sua musicalidade. É hora de irmos aos bastidores da vida de Daniel Vicente. Hoje estou aqui, preciso lhe dizer, sinto sua falta e sem você não sei viver. Neste dia nós vamos conversar um pouco com alguém que fez um processo de estar no mundo secular da arte. Ganhou muito dinheiro, ganhou muitos aplausos, muitos holofotes, mas de repente Deus entrou na vida dele e ele conseguiu tocar no essencial. Nosso convidado de hoje é o Daniel Vicente. Bem-vindo, Daniel. Sua bênção. Que Deus te abençoe. Amém. Que alegria tê-lo aqui. A felicidade é minha estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Como é que é isso? Você está aí todo estilo sertanejo. Como é que é a sua vida? Me conte um pouquinho. Porque nós podemos falar, né? Existe hoje a dupla, Isso. Né? Álvaro e Daniel. O Daniel que também já passou por aqui. Mas hoje vocês são uma dupla sertaneja católica. Exato. Que faz essa experiência também de, no meio sertanejo, vamos dizer, divulgar a mensagem de Jesus Cristo através da música. Mas nem sempre foi assim. Não. Mas o sertanejo sempre esteve? Como é que Na foi minha um pouquinho vida da sempre sua raiz esteve. em relação a isso? Porque em casa, desde pequeno, eu ouvia música de raiz, música caipira mesmo, dentro de casa. Sim. Com o meu pai toca sanfona, toca viola, violão. Então, desde pequeno, ouvindo Tonico Tinoco, Zico e Zeca, Tião Carreiro e Pardinho, as músicas de raiz mesmo, ouvindo dentro de casa. Então, eu cresci ouvindo isso. Mas, no início, quando criança, eu ainda não estava na área da música. Eu queria ser jogador de futebol. Olha. Era doido pro futebol. Joga bem, pelo menos? Não? Joguei bem. Joguei bem, ganhei muitas medalhas, né? Mas aos 13 anos que eu tive essa vontade de conhecer a música, né? E aí, lógico, pedi pro meu pai me ensinar a cantar Chico Mineiro, Menino da Porteira. E logo já de cara ele me deu a viola. Aí eu vi aquele instrumento 10 cordas, me apaixonei. Sim. E aos poucos ele foi me ensinando a cantar, a tocar viola. Mais pra frente eu procurei um professor de viola, fui aprender as técnicas mais apuradas. E ali fui abandonando aquela vontade de ser jogador de futebol, né? E aos 16, 17 anos já comecei a minha vida tocando viola nas baladas, acompanhando duplas sertanejas, tocando com grupos, né, caipiras, né, da nossa região em Curitiba. E ali, então, com 16, 17 anos, comecei a ganhar o meu dinheirinho, tocando minha primeira profissão, digamos assim, meu primeiro salário, foi com a música. Até porque você disse que então tem não só as raízes de ouvir as músicas, do estilo musical que você gostava, mas a raiz no sangue. Você disse que o seu pai toca, né? Exato. Sanfona, enfim. Meu pai ele é barbeiro, cabeleireiro por profissão, mas a música no sangue. Né? Música... Ele também, quando criança, fazia dupla com os irmãos e tudo mais. Né? Eu gosto de dizer isso e eu digo em toda essa nova temporada do Gente de Fé que nós estamos conversando com pessoas que usam da arte para ajudar na construção do reino de Deus, nós podemos dizer assim. Né? Pegam o seu talento artístico para a construção do reino de Deus. Mas muitas vezes as pessoas que
que acompanham vocês, às vezes não conseguem assimilar. Por isso que nós fizemos questão de estar num auditório e não num palco. Né? Nós temos outros programas na grade da TV Canção Nova, como Som e Vida, enfim, que às vezes são gravados lá. Mas nós fizemos questão de estar aqui, né? E se puder até as câmeras mostrarem que nós estamos num auditório vazio. É diferente, né? Bonito. É um auditório vazio, diferente, né? Porque está vazio, para dizer que antes de vocês subirem ao palco, vocês têm uma vida, vocês têm uma história. Exato. Como que é a sua história de fé? De onde ela nasceu? Quais foram as raízes deste Deus que hoje entrou na sua vida? Claro, eu estou trazendo o que você hoje é, mas teve um início. E no meio teve uma coisa que nós vamos conversar, que é a fama, os aplausos, tudo que aconteceu com a dupla Álvaro e Daniel. Mas as raízes da tua fé, de onde vem? Olha só que interessante. O meu pai, a parte da música. E a minha mãe foi a minha referência dentro de casa. Ela que me levava para a missa, ela que me levava para a catequese, ela que me ensinou as primeiras orações, o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo. Eu sempre via minha mãe na frente do radinho, ouvindo os padres, né, fazendo as orações. Então eu sempre via minha mãe rezando muito. Eu via muitas vezes ela cabisbaixa, chorando, mas eu não perguntava o que acontecia, porque às vezes tinham situações de casa que mesmo eu quando criança via, mas se fica só observando, eu via que ela chorava, sofria, e com esse sofrimento ela rezava. Então eu sempre tive isso dentro de mim, né? A minha mãe como referência de fé, de oração, e ela sempre foi uma mulher guerreira, né? Fazendo tudo pela família, um exemplo de mulher, uma mulher virtuosa, costumo dizer, né? Que rezava, fazia de tudo para o meu pai, para minha irmã e para mim, né? Hoje você pode dizer, estou adiantando as perguntas, mas diante daquilo que você está dizendo, você pode dizer então que hoje você consegue unir no seu ministério o legado da sua mãe e o legado do seu pai? Totalmente, totalmente, é a mistura dos dois, né? Porque foi através desse exemplo da minha mãe que eu me voltei de novo para a igreja, porque eu ia nas missas de vez em quando, na adolescência, né? E quando eu comecei nesse mundo da música, eu comecei a parar de ir para a igreja, né? E eu só retornei porque eu tive o exemplo dela, porque eu também em casa, já também estou indo mais para frente, né, na nossa conversa. Sim. Se preocupe que nós vamos para frente e voltamos, isso aqui é tranquilo. Foi quando eu liguei o rádio um dia em casa e eu estava ouvindo o padre Reginaldo Manzotti fazendo o Terço da Misericórdia. E não foi porque eu não liguei o rádio para ouvir uma oração. Eu liguei o rádio para ouvir música qualquer. E naquele momento, por providência de Deus, não por acaso, estava fazendo o Terço da Misericórdia e eu fui tocado pelas palavras, pelaquele terço. E eu me pergunto, por que eu ouvi e eu não troquei de estação? Porque eu tive a referência da minha mãe, que também fazia isso em casa. Entendi. Então eu comecei a rezar ali, todos os dias, às 3 horas da tarde. Foi então o meu primeiro contato da volta para a igreja, o Terço da Misericórdia. Mas até que você chegue lá, houve uma história, graças a Deus, a semente estava. Sim. Né? A semente, como você disse, da sua mãe, que hoje já está na casa do pai. Exato, ela é falecida. Quanto tempo tem? Ela faleceu em 2006, quando eu comecei a dupla com o Álvaro. Ela foi diagnosticada com câncer, mieloma múltiplo. Sofremos muito ali, um ano todo com ela sofrendo. Até que teve um dia que ela teve que ir para o hospital às pressas, fazer uma cirurgia, devido à medicação da quimioterapia, rompeu o intestino. E ali ela ficou na UTI, né, com coma induzido. Sim. Então, eu lembro que as pessoas falavam, quando a pessoa estava em coma, ela ouvia que a gente falava. Então, quando eu chegava na UTI, eu lembrei disso, então eu chegava no ouvido dela e falava para ela o quanto eu a amava, o quanto ela era importante para mim. Né? Então, eu conversava com ela ali. E o tempo foi passando na UTI, e nessa época eu não tinha uma vida de oração. Eu não soube como interceder, como pedir por ela a Deus.
né? Eu só desejava que ela saísse daquela e estava tudo resolvido. Mas teve um dia que ligaram lá em casa, pediram para ir para o hospital, cheguei lá, já tinha alguns tios, tias lá, e aí eu tive a triste notícia que ela tinha falecido, né? E ali a tristeza foi me corroendo, porque eu chorava todos os dias, lembrava muito dela. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada na minha vida, que eu lembrei de Jesus nessa hora. Porque ali na UTI, quando ela faleceu, eu senti uma coisa assim, que ficava em mim, que eu não tive aquela despedida. Aquela vontade de ter dado um último abraço, aquela vontade de ter dado um último beijo nela, nem se fosse para dizer adeus, mãe, e ela me retribuir com um sorriso. Então ficou aquela coisa de não tive o último adeus. Só que lembrando de Jesus, que também, pregado na cruz, não pôde dar um abraço em Maria. Nossa Senhora não pôde dar um último abraço em seu filho, dizer, filho, até um dia, ou um beijo, um abraço. Então aquilo, lembrando de Jesus, a tristeza foi passando, mas a saudade ficou. Então eu lembrava das coisas boas que ela fazia, da comida maravilhosa que ela fazia, que só a mãe da gente tem, né? Só elas têm o tempero. E eu sempre lembro até hoje de uma música que ela me embalava, né? Que é a mãezinha do céu, eu não sei rezar. Então essa música a gente gravou ela também, né? Então essas coisas boas que foram ficando da minha mãe, que foi uma mãe maravilhosa. Como era o nome dela? Maria Helena. Maria Helena. E com certeza é uma intercessora sua hoje. Ah, com certeza. Se ela já intercedia por você em vida aqui na Terra, quanto mais na vida plena do céu. Ela não me viu convertido, mas as orações dela valeram muito. Com certeza. Né? E hoje, com certeza, ela louva a Deus também por isso. Com certeza. Só que agora face a face com ele. Exato. Mas esse percurso que você fez de conversão até chegar o início da sua conversão, porque a conversão nós apenas começamos e vamos terminar no último suspiro, né? Mas até começar esse início de conversão, quais eram os teus sonhos como músico? O que você pensava, projetava, sonhava? Eu sempre me dediquei muito ao que eu sempre fiz, né? Então eu me dediquei muito à música, à viola caipira. Sim. Né? Então eu estudei muito música instrumental, me dediquei muito ao instrumento, horas e horas em casa, de 6 a 8 horas por dia eu estudava. Fiz faculdade de música, né? Me formei em música. Então o meu sonho era ser, tipo assim, um Almir Sater. Sim. Eu gostava muito de ouvir Almir Sater, ouvia Tião Carreiro. Então eu queria ser um músico instrumentista. Já dava aulas de viola no conservatório, aulas particulares. Então eu tinha esse sonho de... Já estava escrevendo um livro de harmonia, improvisação, estava já assim, né? Querendo gravar um CD instrumental. Até que, em 2006, né, veio o convite do Álvaro para fazer a dupla Álvaro e Daniel, sertanejo. Até então você não tinha, eu não tinha sonho profissional. Eu não tinha sonho de ter uma dupla sertaneja. Eu tinha um sonho de ser um tocador de viola instrumentista. Sim. Né? Esse era o meu sonho, de levar o som da viola para as pessoas. Né? E até esse convite do Álvaro, você tocava nas noites? Como é que era? Como é que era a sua vida profissional? Isso, com 16, 17 anos, eu comecei a tocar em Curitiba, numa casa sertaneja. Então ali eu fiz parte da banda, que tocava, na época, quinta, sexta e sábado, era as noites que eu tocava ali, né? Então ali passavam as duplas, eu acompanhava, ali era o meu... Além das aulas que eu dava de viola, eu também tocava na noite. E foi numa dessas noites tocando que eu conheci o Álvaro. Né? Você se via ou você se vê sem a música? Não consigo me ver sem a música. Faz parte de mim, né? Como o senhor disse, já no sangue, por causa do meu pai. Então, hoje eu não me vejo sem a música, porque foi o meu primeiro emprego, foi a faculdade que eu fiz, foi o que eu me dediquei, digamos assim, 100%. Eu nunca me dediquei a outra coisa, a não ser a música. Porque você dizendo isso, porque tem músico, vamos dizer assim, né? Não sei se eu posso dizer, se eu estiver cometendo um erro, me corrija, mas tem músico que ele se torna músico. Exato. Que não tem o dom. Que não tem o dom, gosta, mas vai atrás daquilo. Vai atrás, aí... E tem aqueles que recebem recebe o dom e faz parte da vida. Exato. Por isso que eu fiz essa pergunta. Se você conseguiria viver sem ela, né? Eu lanço a você. O que você sente que faz parte de você
e que precisa deste toque, deste legado, dessa mãe, deste legado deste pai, deste legado deste catequista, dessa catequista, enfim, que precisa mudar, porque nós estávamos conversando um pouquinho antes da gravação e o interessante é que o mesmo chamado que Deus fez a você, ao Álvaro e a tantos outros, Ele fez a Pedro, a Tiago, enfim. Vou fazer de vocês pescadores, mas nós já somos, mas não pescadores de peixes, pescadores de homens. Deus estava ali transformando a profissão no ministério. O que Ele fez com vocês, Ele pode também fazer com cada um de nós. Qual é a profissão que precisa ser transformada no ministério? Não saia daí, pergunte-se. Daqui a pouquinho a gente volta com Gente de Fé. Como é bom voltar e te encontrar. Como é bom poder saber que você está aí. Eu gosto de dizer que este programa é uma sala de estar, onde nós estamos aqui em duas poltronas, mas você está aí, não sei onde, não sei como, não sei qual a sua situação, mas eu te convido para participar da nossa conversa também. Quem sabe um dia você não esteja também dando o seu testemunho aqui. Entre em contato conosco, entre em contato com a produção do programa e quem sabe um dia você pode estar aqui dando o seu testemunho também. Hoje nós estamos conversando com o Daniel. Daniel, que ele tem essa dupla sertaneja, católica, juntamente com o Álvaro, e que Deus foi juntando, foi laçando coisas na vida dele, como ele mesmo disse agora, no intervalo, sem nem perceber. Juntou o legado da mãe com o legado do pai, juntou o dom que ele deu, né, como ele deu aos apóstolos, farei de vós pescadores de homens, ou seja, Deus não ignorou o que os apóstolos sabiam fazer, eles sabiam pescar, só que agora a direção da pesca era diferente. Mas antes da direção da sua pesca ser diferente, em 2006 apareceu o Álvaro na sua vida, veio convidar você para fazer uma dupla. E aí, como é que foi essa vida? No início não aceitei de cara cantar com ele. Porque como eu mesmo Por quê? disse... Você não gostava dele? Tinha uma não, é por causa do problema em casa com a minha mãe mesmo, né? Entendi. Eu tava cuidando dela, levava ela não era nada pessoal. Não, nada pessoal. Tanto que a gente se ele estiver nos ouvindo agora, ele vai ficar livre. A gente se cumprimentava sempre, conversava, né? Sempre fomos amigos ali, muito antes de começar a dupla, né? Mas no início tive esses problemas, mas aí ele falou, então eu volto a te ligar e vai pensando aí. Aí eu pensei, conversei com meu pai, com alguns amigos, tudo. E aí quando ele me voltou a ligar para mim, aí eu falei, não, vamos fazer a dupla então, né? Sim. Porque eu também tinha os meus projetos, como eu mesmo disse, né? Deixa eu só entender uma coisa, foi no mesmo ano, foi 2006. 2006 tudo aconteceu, a morte da sua mãe e o começo da dupla. Dele. Mas quando houve o convite, a sua mãe estava já no processo de enfermidade. Ela já estava enferma, Já estava na enfermidade. Aí depois que Deus a levou, aí começou então a sua caminhada com ele. A dupla continuou, gravamos o CD, DVD, música e novela, né? As coisas foram acontecendo e muitas coisas boas que foram acontecendo, as coisas ruins também, né? As coisas ruins que eu digo que era, quando a gente viajava muito para fazer os shows, Natal, Ano Novo, era sinônimo de estar fora de casa. Então a gente não passava com a família, né? Então a gente tinha essa coisa de não estar com a família nunca, né? Sempre quando tinha algum feriado, algum momento de final de semana, nunca nós estávamos em casa. Então, eu sempre sentia essa saudade, as frustrações também que a vida noturna te dá. Eu não vou falar que são todas as pessoas, não vou generalizar, né? Eu vou falar o que aconteceu comigo, né? E, claro, com muitos outros artistas também. Todas as namoradas que eu tive, eu traí. Sempre tive esse problema de traição. De 3 namoradas, porque a noite, a vida musical nesse sentido, te oferece muito fácil isso. Entendi. Né? E ali eu novo, às vezes solteiro, às vezes namorando, eu via todo mundo fazer isso, achava que eu também podia fazer, traía sem nenhum remorso, deitava a cabeça no travesseiro, dormia tranquilo, e achava que aquilo para mim era normal. Né? Nunca tive problema com bebida, com drogas, o meu único problema era esse.
Sim. né? Então, ou seja, a saudade da família de passar os momentos bons não tinha. Sempre estava brigando com a namorada, então começaram a ter esses problemas. A música que eu sempre gostei de fazer, que é de qualidade, que a gente cantava e gravava, quando ia tocar na balada era obrigado a fazer o que o público queria, o que as rádios estavam tocando no momento. Músicas que falam de bebida, duplo sentido, ostentação, a gente era obrigado a fazer algo que a gente não estava, que a gente não gostava de fazer, na verdade. Gostava de cantar música sertaneja, mas de música de qualidade. Que ia contra os valores que você tinha. Exato. Então isso foi frustrando também tanto a mim quanto com o Álvaro. Né? Então, ao mesmo tempo que o sucesso vinha, né, as coisas ruins também aconteciam, como falsos amigos, digamos assim. Entendi. Quanto mais sucesso a gente fazia, mais amigos apareciam, né? Então, quando a dupla dava uma estabilizada ali, os amigos também começavam a não apareciam mais também. Né? Então, era tudo conforme o sucesso, não era por causa do amigo. Entendi. Mas era por causa do sucesso. Quanto mais sucesso, beleza, tô com você. Né? Aí, quando não estava tocando alguma música em rádio, aqueles amigos não estavam mais ali. Existem muitos riscos nesta vida noturna, né? Existem muitas... Porque todas as propostas chegam com propostas muito fáceis. Sim. Né? Você se sentiu alguma vez forçado a fazer e fez algo que você não gostaria de ter feito? Que os teus valores, que a tua concepção de conceitos, de vida, de família, enfim, te provavam? Esta vida te levou quase que forçando, né? Obrigado a fazer algo para estar no meio? Assim, eu nunca fui forçado a fazer nada, né? Tanto bebida, drogas, nunca fui forçado a nada. Sempre vi, né, alguns amigos consumirem drogas, mas é aquela coisa de família, né? Porque meu pai sempre me deu uma educação maravilhosa, minha mãe também, então, graças a Deus, eu tive esse berço, né, em casa dos valores da família. Sim. Né? Então, eu nunca fui forçado a nada, assim, graças a Deus, né? Mas para aquelas pessoas que pensam, que têm esse desejo, que têm o dom como você, o que você falaria para elas? Olha para essa câmera aqui. O que você falaria para elas dos riscos? Porque podemos dizer, graças a Deus, você não entrou, mas propostas com certeza chegaram. O que você diria para essas pessoas que têm, não digo somente no âmbito católico, sim, mas a pessoa que tem o dom e quer entrar neste dom? O que você diria para essas pessoas, os cuidados, como um pai, como um diretor espiritual, vamos dizer? Eu vou dar um exemplo aqui, talvez eu fuja um pouco da pergunta, mas tem a ver com as decisões, né? A gente pensa, às vezes, perguntavam para mim qual que era a minha missão. Eu falava que era cantar e levar alegria às pessoas, né? Só que era uma felicidade até certo ponto, porque indiretamente eu estava fazendo mal às pessoas cantando músicas de bebida, por exemplo. Porque no ambiente onde eu cantava, ali estavam pessoas se traindo, bebendo, fazendo coisas inconsequentes. Então, quantas pessoas, eu não sei, que estavam ali bebendo, ouvindo eu cantar, indiretamente eu estava ajudando ela a beber, a atrair. Eu não sei quem ali saiu, bateu o carro, morreu ou matou alguém. Então, comece a tentar entender a sua vida, o que você está fazendo. São os seus sonhos ou os sonhos de Deus? Eu só queria fazer os meus sonhos, eu era egoísta, eu queria fazer só os meus sonhos e só o meu prazer, né? Então, pergunte-se o que você está fazendo é o que Deus quer para a sua vida. Então, se alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida, é porque você está batendo na porta errada. Muitas vezes não são as pessoas que estão fechando a porta para você. É o próprio Deus que fecha as portas erradas para que você, de uma maneira ou de outra, se machucando, olhe para o lado e veja que tem uma outra porta aberta, que é Deus que está abrindo aquela porta certa que você deve andar. Muito bem, muito obrigado. Sonhar os sonhos de Deus, eis aí o grande desafio para todos, né? Mas principalmente para os artistas, porque o dom que vocês têm como artistas é um dom que já coloca você num patamar elevado, né? Num palco, enfim. Já coloca
uma centralidade de você, porque todos os holofotes estão voltados para você. Um dom que alimenta o nosso ego, e ego para egoísta é o mesmo radical da palavra, porque tem os aplausos, tem tantas e tantas propostas que chegam, enfim. E um dom que é muito perigoso, principalmente nos dias de hoje, né? Porque é um dom muito valorizado, financeiramente falando. Sim. Como é que foi lidar com o dinheiro? Eu vou falar a gente, porque... Sim, você e o Álvaro. O Álvaro e eu, né? Nós ganhávamos muito dinheiro, né? A vida era assim, a gente não era assalariado, digamos assim. Cantava, pegava o cachê na noite, já estava com o bolso cheio. Então a gente tocava praticamente todas as noites. Então toda noite, aquela semana eu estava com o bolso cheio. Da mesma maneira que a gente ganhava, a gente gastava. Então a gente não tinha esse projeto de vida. Eu nunca comprei uma casa, né? Eu nunca tive algo assim nessa época meu, né? Que eu consegui construir com o dinheiro. Da mesma maneira que entrava, né? Saía o dinheiro também. Então eu não sabia administrar o dinheiro, né? Então só fui saber administrar depois da conversão, quando a gente já não tinha mais os cachês altos, né? Quando a gente começou a sobreviver simples, né? Humildemente. Uma frase, você falou tanto da sua mãe, falou bem, eu gosto de falar da minha, porque eu também aprendi muito com ela, que ela sempre me dizia que o muito sem Deus é pouco. E o pouco com Deus é muito. Muito, exato. Antes de Deus entrar de vez na sua história, onde ele estava? Em toda essa sua vida, em tudo aquilo que foi a dupla que cresceu com uma música, né? Que foi tema de novela, enfim. Com tudo isso, onde é que Deus estava? Deus estava comigo só para mim, né? Só nos momentos que eu sofria. Entendi. Nas minhas felicidades, nas minhas alegrias, eu não lembrava de Deus. Então eu só lembrava nas horas ruins. Sempre quando eu tinha uma decisão para tomar, uma reunião, algo que eu tinha que fazer, eu rezava um simples Santo Anjo, um Pai Nosso, porque por mais que eu tivesse me afastando da igreja, eu tinha aquela referência da minha mãe, então eu sabia que em alguma situação, se eu rezasse, o meu anjo ia estar comigo. Eu sempre tive essa coisa com o anjo da guarda, sabe? Sim. Eu sempre tive essa devoção ao anjo da guarda. Então eu sempre rezei com o meu anjo, pedia a ele. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Só que aquela coisa, uma hora eu me aproximo de Deus. Uma hora Deus está lá me esperando. Desde para amanhã. Uma hora ele vai me receber. Uma hora eu vou falar com ele. Neste momento, nessa época da sua vida, você percebe que Deus se mostrou claramente para você e mesmo assim você... Não, depois eu falo para o senhor. Sei lá, um acidente, um livramento, qualquer coisa nesse sentido. Você percebe a intervenção de Deus em algum momento da sua vida? Neste momento? Em vários momentos. Nos momentos de traições, né? De se envolver com mulheres... casadas, digamos assim, de ficarem sabendo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Meu pai sempre falava uma frase assim, mulher casada cheira caixão. Nossa Senhora. Ele falava isso. É bem assim, né? Na cultura dele, né? Então, eu sabia que estava errado e fazia, né? Então, por muitas vezes assim, quando a gente queria chegar rápido nos lugares de carro, nos shows, quantas vezes eu andei rápido, podia ter me acidentado, quantas vezes o carro derrapou na pista, e aquele livramento, né? Então, se for para pensar aqui, teve várias situações. Teve várias situações. Peraí, tem um negócio tocando aqui. Eu não sei por que eu esqueço de tocar, de desligar esse telefone, até porque sempre tem pessoas que querem falar. Tem alguém que quer falar com você. Você conhece essa pessoa aqui, não? É, meu pai. Você falou tanto dele? Olha aí. Sanfona aí, ó.
meu filho. Um abraço do pai. Parabéns pelo sucesso. Muita saúde e paz. Um abraço do pai. Tudo de bom para você e o Álvaro. Bastante sucesso. Você viu que fala pouco, né? Pois é. Não Fala tá pouco, acostumado. mas fala muito. É. Ele quis tocar aqui, falar comigo, para poder falar com você. Porque você tocou agora num assunto muito, muito profundo. Esse amor do Pai que nos protege, esse amor do Pai que nos livra, esse amor do Pai que faz-nos experimentar sem nos forçar a ser recíprocos. Você já experimentou o amor do Pai? Quantas vezes Deus já entrou na sua vida e que você nem percebeu que tinha sido Ele? O Daniel está dizendo quantas vezes você poderia nem estar aqui, né, Daniel? Verdade. Poderia ter sofrido um acidente e tantas outras coisas. Ou um esposo poderia ter Alguma já briga, acabado, enfim. O que você tem feito da sua vida? Tenha certeza de uma coisa. Deus está constantemente se manifestando, derramando o amor dele sobre você. Fique pensando um pouquinho. Nós voltamos daqui a pouco com mais Gente de Fé. Bom voltar, bom te encontrar. Com esta alegria que nós nos encontramos de testemunhar a nossa vida, ela se transforma em conversão para os outros. Muito mais do que nós fazermos grandes e belíssimas pregações, a nossa história com Deus é uma história de salvação e é um belíssimo apelo à conversão. Por isso que esse programa tem essa intenção. Não de estar aqui dizendo dos milagres que Deus fez, porque Ele pode fazer, Ele andou sobre as águas, Ele se esconde num pedacinho de pão e num pouquinho de vinho, Ele multiplicou os pães, enfim, Ele pode fazer tudo, pode porque Ele é Deus. Mas a maior graça que nós temos não é receber nada dEle, é de estar com Ele. E Ele está com você, não tenha dúvida. Não sei como você se encontra, não sei o que você passa, mas uma certeza eu te dou. Ele está aí, junto com você, como Ele esteve com o Daniel, em tantos momentos, né, Daniel? Exatamente. Até mesmo quando você nem sabia que Ele estava, né? Como você dizia no segundo bloco. Mas aí, de repente, Ele se mostrou explicitamente. Se mostrou na minha dor, foi quando eu procurei Deus na dor. O que Aconteceu, Daniel? Nessas frustrações da vida, cheguei em casa, liguei o rádio, estava o padre Reginaldo Manzotti, né, fazendo o terço da misericórdia, ali eu comecei a fazer o terço, rezar todos os dias. E eu pedia para Jesus preencher aquele vazio que eu estava sentindo. E Jesus foi preenchendo, foi ouvindo as minhas orações. Até que as coisas começaram a acontecer, né, sucessivamente. Recebi uma ligação para ir tocar numa missa sertaneja, por tocar viola, e eu já estava querendo procurar uma igreja para começar a cantar, já estava tendo essa vontade de voltar para a igreja, né? Por causa das orações que eu estava fazendo. Comecei a tocar todas as terças-feiras na Paróquia Santo Antônio, em Curitiba, né? Comecei a tocar, participar dos grupos de orações do Padre Reginaldo, ir nas missas, e a minha namorada na época começou a ir junto. A gente brigava muito, né? Então ela também teve essa necessidade de ir junto comigo. E ali começou a transformação na minha vida, né? A gente brigava muito, paramos de brigar. Em vez de se xingar, já era palavras de amor. Em vez daquele beliscão, já era um abraço, um carinho. Aquele casal que era o barraqueiro começou a ser o casal exemplo, né? E foi aí que as pessoas começaram a perceber as mudanças, né, na minha vida, até o ponto que eu queria gravar um CD solo. Né? Peraí, então deixa eu entender. Peraí, que agora eu me perdi. Então tudo isso estava acontecendo, mas a sua vida profissional continuava na cantando música com continuava. Continuava cantando com shows, o Álvaro, com nas viagens, baladas, com tudo. E o Álvaro ainda não. Sim. Né? Então esse era o meu momento. Eu estava indo na igreja. Tinha algumas brincadeiras na banda, o Álvaro brincava comigo, o Daniel vai virar padre. Começava uns apelidos, assim, e eu ouvindo quieto, dava risada, entrava na brincadeira.
por muitas vezes eu pensei em desistir. Aqui eu preciso defender a minha classe, não tem nada de mal ser padre, Não viu? tem nada de mal, exatamente. Mas é aquelas brincadeiras, né? Sim, eu entendo. Por muitas vezes eu quis desistir, mas a Simone, minha esposa hoje, na época ela me ajudou muito nessa caminhada. Quando eu ficava triste, quando eu achava que as coisas não estavam andando bem, ela me ajudava, sabe? Ela foi muito importante nessa minha conversão, porque foi a conversão dela também, né? Então até que chegou um momento que eu mostrei as minhas músicas pro Álvaro, porque eu queria convidá-lo, né, para cantar uma música junto comigo no CD, naquele momento que eu estava vivendo, pelas inspirações do Espírito Santo, né? E aí eu cantei as músicas para ele, eu cantei a música Desculpe, né, para ele. Daí foi um momento que a gente se abraçou e ele se emocionou. Aí foi quando ele falou que não queria cantar apenas uma música, que ele queria cantar o CD todo comigo, como Álvaro Daniel, sertanejo católico. Aí eu falei, peraí, não é só cantar. Você vai ter que ir lá na igreja comigo, você vai ter que cantar comigo nas missas, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que ir nos grupos de oração, na missa, não é bem assim não. E ele falou que tinha já observado a minha mudança, né, no relacionamento, tinha percebido que eu estava mudando as músicas, então o que ele pensou? Se esse Jesus que o Daniel conhece está mudando ele, né, se mudou o Daniel, esse Jesus tem o poder de me mudar também. E foi ali que a gente começou, foi aí também que a gente gravou o CD juntos, Sim. Amor e Fé, o primeiro CD religioso. Foi quando o Padre Reginaldo estendeu a mão para a gente, deu o primeiro apoio, né? Começamos a fazer parte da obra Evangelizar é Preciso. E em 2016, conhecemos a irmã Zélia Garcia, Sim, né? grande irmã Zélia. religiosa, freira maravilhosa. E começamos a ir na missão com ela, viajar o Brasil todo, fazendo retiros, cantar, né? Então ali a gente teve uma catequese, um intensivão. Sim. Começamos a aprender a vida dos santos, a rezar o rosário, que contemplar, a gente nem imaginava que conseguiria isso um dia. E ali foi a nossa caminhada, né? E voltando ao assunto da minha esposa, casei em 2015 com a Simone, né? Vocês já viviam juntos ou só namoravam? Não, a gente não vivia junto ainda. Namoravam, noivamos, né? Sim. Daí casamos em 2015. Então, como eu disse que ela me ajudou muito, porque ela abandonou o trabalho dela. Ela ganhava muito bem, ela trabalhava numa escola, fazia a produção lá, tudo. E abandonou o trabalho dela para ajudar o Álvaro e eu a continuar. Desculpa, Daniel, porque esse povo fica me ligando nessa hora, eu fico perdido aqui. Tem alguém que quer falar com você, é para você mesmo. Você conhece essa pessoa? Conheço, é a Simone, minha esposa. Oi, Dani. Estou aqui para falar um pouquinho dessa pessoa incrível que você é, do marido maravilhoso que Deus me presenteou. Só quem convive com você sabe a bênção que é ter você em nossas vidas. A gente sabe que foi através do teu sim que tudo se transformou. A partir do momento em que você aceitou esse chamado de Deus, você nos mostrou que tinha um outro caminho. Isso já mostra que Deus fez de você um evangelizador e que tinha planos grandes para a tua vida. Mas eu acho que muito mais do que esse sim é o que você nos mostra no dia a dia. Você, além de nos chamar para essa caminhada, você nos sustenta nas orações. Desde o dia em que você se converteu, eu nunca te vi um dia sequer sem fazer as suas orações, sem dobrar o seu joelho e agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado, principalmente para que te guie neste caminho. Eu acho que isso é o que te faz mais forte ainda e mais perseverante na fé. É a tua fidelidade em oração. Você não fala de testemunho, você vive um testemunho de fé e de oração. E isso é o que nos faz te admirar cada vez mais e nos inspirar, sabendo que tudo nós podemos em Deus, mas desde que a gente esteja em oração o tempo todo. E é isso que você nos mostra, seja na alegria, seja nos momentos de provação, que foram muitos, mas você nunca perdeu a tua fé. Mesmo com todas as provações que nós passamos, você sempre se manteve firme na tua oração e certo de que a vitória iria chegar. E entre nós dois, todo mundo sabe que foi bem difícil, que foi um relacionamento bem conturbado. No início a gente até não entendia por que a gente não desistia um do outro, mas hoje a gente entende porque Deus tinha planos muito maior para nós dois e hoje a gente vive em completa harmonia, um amor pleno. Desde o momento em que Deus entrou na nossa vida, tudo foi transformado.
Não foi difícil as mudanças, elas não foram difíceis, elas foram naturais. E tem sido assim todos os dias, né? Uma vida de paz, de amor, de carinho, de compreensão. Hoje a gente vive a plenitude desse amor. E mais uma vez foi através de oração que Deus nos honrou. A gente há tanto tempo tentando ter um filho. Entramos em meta de oração e recebemos de presente Joaquim, que está aqui, que veio para abençoar ainda mais a nossa vida, para deixar a nossa família mais completa. E eu sou a mulher mais feliz do mundo. Muito bem. Faltou aqui um pedacinho, mas essa é sua esposa. Ela para mim, ela é o rosto de Cristo. Porque quantas vezes eu magoei ela, quantas vezes eu fiz ela chorar. E mesmo assim ela me perdoou. Mesmo assim ela esteve do meu lado. Talvez, se ela tivesse feito para mim o que eu fiz para ela, eu não teria perdoado. E ela me ensinou o verdadeiro perdão. O que é o perdão? Eu aprendi com ela. Muito mais do que, claro, ouvir o Evangelho, ler a Bíblia, aprender com Jesus. Eu aprendi perto, vendo, sentindo, ouvindo o verdadeiro perdão, o verdadeiro amor, a verdadeira entrega, sem pedir nada em troca. Essa é a Simone. Essa é minha esposa. E como se diz, né, que sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Exato. Está aqui o exemplo. Mas, Daniel, houve aí um racha na sua vida. E que a sua esposa participou bem, né, como você mesmo disse, e ela também disse, que ela te conheceu antes de todo esse processo acontecer. Este racha que com certeza tinha um foco, Deus. Porém, foi preciso deixar muita coisa. Sim. Deixar bens, deixar fama, deixar inúmeras coisas. Hoje você não tem uma profissão, você tem um ministério. Mas eu não trabalho, hoje eu sirvo. Como é que é isso? Como é que é a vida de um músico de profissão, né, acadêmica, porque você estudou, né, fez uma faculdade de música. Como é que é isso? Ter deixado toda uma carreira promissora, enfim, para viver um ministério, um serviço. Como é que é isso hoje? Como é que é a vida de um músico católico? Não foi uma renúncia, foi um livramento. Deixar tudo para trás. Muito bom. Né? Hoje, ser missionário da Igreja Católica, ser um missionário levando, evangelizando através da música é maravilhoso. Porque como Jesus fez com os pescadores, sim, né? Deus me deu o dom da música e Ele só potencializou isso em mim para louvá-lo, né? E levar, através da música, a sua palavra. Hoje parece que saiu um peso das minhas costas, parece que eu ando leve. Eu tinha insônia antes, eu não precisei tomar remédio nenhum para curar a minha insônia. Foi Jesus que me curou de tantas coisas que eu fazia, sabe? A infidelidade, a insônia, as frustrações, né? Muito mais do que servir, eu fui curado. Então hoje eu busco a santidade, eu busco a salvação, né? Então servir é maravilhoso. Às vezes a gente não dorme porque está viajando, está pregando numa cidade, daqui a pouco tem que ir para outra, o cansaço vem, ele já sai, parece que quando a gente está sem voz, a gente está rouco, a gente faz aquilo com tanta alegria, a gente não vê o tempo passar. Antes eu fazia os shows de 1h30, quando dava meia hora eu já não via a hora de sair do palco. Agora eu começo a pregar, cantar, daqui a pouco a pessoa tem que mandar a gente parar, porque a gente não para de falar de Deus, a gente não para de cantar, a gente quer cantar mais, dá para cantar mais uma, dá para louvar um pouco mais. Né? A grande diferença é o Espírito Santo que age verdadeiramente dentro da gente. E é uma alegria assim que não tem fim, é a fonte de Jesus, é uma fonte inesgotável, é uma coisa impressionante, sim. A gente não quer mais parar de fazer isso. Hoje, igual o padre perguntou sobre a música, se eu não vivo mais sem a música. Hoje eu não vivo mais sem servir a Deus. O dia que
que me pararem, que me fizerem algo, não vão conseguir calar a minha voz. Porque hoje eu sou um adorador. Muito mais do que cantar, eu sou um adorador. Porque hoje eu amo muito mais do que a música, muito mais do que tudo, eu amo a Deus, porque Ele me tirou do fundo do poço. Sabe? Eu estava perdido. E Jesus, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Eu era muito pecador. E Jesus me buscou, eu era uma ovelha perdida. Ele me buscou. Era a ovelha perdida e é único para Deus. E Ele vai buscar quantas vezes for necessário. E Ele coloca pessoas na nossa vida também, né? Essa o telefone não tocou, mas sou eu que vou ligar para ela, para que ela possa também falar com você agora, né? Tem essa pessoa que também quer falar com você agora. Oi Dani, tudo bem, meu irmão? Tô aqui para falar um pouquinho do quanto eu sinto orgulho dessa carreira linda que você e o Álvaro escolheram trilhar, levando a palavra de Deus a tantas pessoas nesse nosso mundo que necessita tanto da palavra de Jesus Cristo, dos ensinamentos que Ele deixou aqui pra gente, de amor, de carinho, de caridade. E desejo para vocês todo o sucesso do mundo, vocês merecem esse talento enorme a serviço da paz, de um bem tão grande que é essa missão que vocês têm hoje e que conseguem, através da música, levar alento a tantas pessoas que necessitam. Parabéns, sucesso e saudade, um beijo muito grande no seu coração, meu irmão. Amém. O que seria de nós se não tivéssemos a família? Minha irmã brigou muito por mim, sabe? Quando eu fui fazer faculdade, quando eu passei no vestibular, ligaram lá falando que tinham se enganado por causa do meu nome. Ela foi junto comigo na faculdade brigar com o diretor. Não, o nome dele está aqui, você tem que deixar ele entrar na faculdade. As primeiras músicas religiosas foi para ela que eu mostrei também. Começava a compor, o que você achou dessa ideia aqui? O que você achou? Nossa, muito linda essa música, sabe? Então, quando a mãe faleceu, mostrava as coisas para minha mãe. Depois minha mãe faleceu, mostrava para ela as coisas, sabe? Então ela acompanhou muito. Sim. Do meu processo de conversão, né? Então ela conhece muito de mim, sabe muito de mim como poucos sabem. Daniel, eu sempre digo nesse programa que é tão pouco tempo, passa tão rápido e a gente teria ainda tanta coisa para dizer. Mas como nós estamos num novo formato, eu agora vou convidar você a ir ali para o palco e continuar dizendo com aquilo que você sabe também fazer muito bem, que é tocar e cantar. Vamos lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Hoje estou aqui, preciso lhe dizer, sinto sua falta e sem você não sei viver. Álvaro e Daniel, que eu os abracei e os apadrinhei, como eles me chamam de padrinhos, porque é uma dupla de grande renome, que fizeram um sucesso grandioso no Brasil, mas num discernimento pessoal, familiar, decidiram usar o grande talento da voz. São maravilhosos cantores, compositores para Deus. Eu posso testemunhar porque eles fizeram essa caminhada no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, onde eu sou pároco reitor. Fizeram o caminho de cantar para Deus e fazem um trabalho missionário maravilhoso. Mas o que eu quero ressaltar é que quase todas as quartas-feiras estão cantando para Nossa Senhora. Eles casaram na igreja. Eu recentemente fiz o batismo do filho do Álvaro e certamente farei agora do Daniel, que está grávido com sua esposa. Que coisa linda ver pessoas tão talentosas estarem dando o seu melhor para Deus, para a evangelização. Pela graça recebida e as batalhas que venci,
Desculpe se às vezes eu te esqueço, desculpe se às vezes não te entendo. Eu sou frágil, tão pequeno, a minha força é teu amor. Desculpe se às vezes só lamento, desculpe se às vezes não te agradeço. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Jesus Cristo Salvador. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.